Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tudo é Possível, nosso podcast, onde a gente entrevista pessoas interessantes, legais, com histórias legais. E antes de conversar com o convidado de hoje, que é um cara super eclético e diferente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, divulga para outras pessoas que não são inscritas para elas se inscreverem também. E aí vai se inscrevendo todo mundo. E aí você vai indicando o canal. Não esquece, se quiser pôr o sininho, mais legal ainda, que ele avisa quando tiver vídeo novo. Agora que eu já falei isso, vamos chamar o nosso convidado de hoje, que é Fábio Wood. Seja bem-vindo. Grande, Karim. Obrigado, cara. Obrigado Prazerzão você, estar aqui contigo. Prazer é todo meu. O Fábio Wood é um cara multieclético, como eu, como você. Essa frase, tem que falar como eu, como você, como todo mundo. É. Ele é artista. Tinha um político aqui em São Paulo que falava bastante essa frase. Depois eu te conto. Ele é super eclético, artista plástico, cartunista, diretor roteirista, empreendedor, que mais? E outras milongas, né, cara? E outras milongas. Marido, pai. Marido e pai, essa tamo junto. Vizinho, junto. outros papéis aí junto, na vida. Tamo junto. Mas me diga uma coisa, eu gosto de perguntar, eu sou um cara cartesiano, eu gosto de saber das pessoas, como que a arte apareceu na sua vida? Desde sempre, desde 5 anos? Olha, cara, a arte, posso dizer que salvou a minha vida, cara. Salvou a sua vida, olha que legal. Porque, assim, desde sempre, acho que esse tipo de coisa, logicamente, a gente precisa estudar, se desenvolver técnicas, né? Aprender, adquirir experiência, repertório, tudo isso. Mas existe um chamamento que é pessoal. Eu acredito nisso. Verdade, também conheço pouquíssimos casos, assim, de gente que relata que tem uma relação mais fria com a arte, né? Com fazer artístico, né? Então, assim, para mim é uma coisa que desde sempre, desde muito pequeno, sei lá, 4, 5 anos, já tinha um lance de desenhar. Eu quero ouvir a sua história, mas deixa... É porque tem gente que lida como se fosse um emprego normal, né? Um emprego, um trabalho normal, né? Sim. Ela lida com a arte, mas como se não fosse arte. Sim. Então, logicamente, né? Qualquer um que está vivendo em 2023, né? Você tem as contas para pagar, você tem, né, a vida para tocar, Exatamente. Então tem todo esse âmbito prático. Mas, assim, existe o outro lado, né? O lado da realização pessoal, o lado da inspiração, sabe? O lado de um papel maior, né? De você acreditar numa influência positiva que o seu trabalho pode ter para outras pessoas. Então, no meu caso, foi muito por aí. Eu tinha muito problema quando era pequeno, assim, criança, até começo da adolescência, tinha muito problema de bronquite, tinha um monte de problema de saúde, assim. Tamo junto de novo, hein? Então, cara, olha isso. Olha aí, afinidades. Também passou maus bocados. Passei maus bocados. Porra, cara, é terrível. Sem respirar, né? Sem respirar, cara. Infância sem respirar. Sem respirar. Mas é a arte. Não, e aí veio primeiro quadrinhos, né, cara? História em quadrinhos foi a porta de entrada para as drogas mais pesadas, né? É louco isso, né? Porque essa coisa, a gente falou, né, da bronquite, da asma, foi isso também que me levou para a arte, porque isso nos leva para uma clausura, vamos dizer assim, entre aspas, né? E aí, na clausura, você consigo mesmo, né? E você começa a viajar. Total. Para mim foi leitura, depois filmes, e daí humor, enfim. Mas teve muito essa relação. Pra você também. Com certeza. Aí tem aquela fase, né, em época escolar, né, você fica o cara popular porque faz desenho zoando de professora, né? Exatamente. Essas coisas assim. Mas em diversas etapas da minha vida, a arte veio agregar significados e mostrar caminhos, mostrar que era possível, né? Então, por exemplo, sei lá, na música, né, no cinema. Então são mensagens poderosas, né? É um fazer poderoso, e quando você se descobre capaz de fazer aquilo também, entendeu? É maravilhoso. E óbvio que ao longo da vida também eu fui dando algumas sortes aí de contar com a presença de alguns anjos providenciais aí, porque também tem isso, né? Não sei se você tem ou teve isso, mas a gente
muitas vezes a gente precisa do feedback, né? Você precisa você precisa que o outro te diga, putz, que demais isso aqui que você fez. Você falou porque senão você fica, porra, será que tá legal? 98% dos artistas em todos os ramos, cantor, ator, humorista, desenhista, acho que 98%. Nossa, cara, demais. Que a gente faz, né? E você fica numa insegurança, a gente, né? Depois, será que isso é legal? Eu confesso que agora, aos 45 anos, eu já tô bem mais cara de pau. Ah, bom. Quem não, né? Quem não, né? Então, assim, já tô bem mais, sabe, assim, a gente, logicamente, né, com o passar do tempo, você fica mais confiante, mas você não pode, eu acho que a gente não pode acreditar nessa autoconfiança, totalmente. Também, porque pode ser uma faca de dois gumes, você pode... tiro pela culatra. Você pode virar um artista bunda mole, né, que você só vai... O artista... né, previsível, né? Aquele cara que se repete, que vai sempre fazer aquela mesma coisa no automático. Né? Você vai no seguro. Vai no seguro. Mas eu te cortei e me arrependi de ter cortado, porque você começou a falar com 3, 4 anos, lá no comecinho, você já fazia alguma coisa, já desenhava? Então, eu lembro, minha mãe conta muito essa história, né, de ter um dia, foi meio por acaso, assim, eu peguei um saco de pão, eu acho, sei lá, e ela guardou por muito tempo, não sei se ela ainda tem. Eu tinha uma caneta lá, que tava lá, sei lá, e ela, quando ela viu, eu tava fazendo formas, eu não tinha, acho que eu tinha começado na escola ainda, mas não tinha, é uma idade em que criança ainda não tem esse domínio, né, essa coordenação motora, e eu já fazia uns palhacinhos, assim. Olha, que legal. Com palhaço. Eu tenho um lance com palhaço, ainda pretendo fazer uma coisa com palhaço. Por isso que tá aqui hoje, né? Digamos que tem alguma relação. Tem relação. Eu tenho coisa com palhaço. Cara, eu sou um admirador, assim, do humor, sabe? Eu acho que isso que você faz, sabe? Pô, isso é de uma generosidade, cara. Isso tem um papel sagrado, eu acho, sabe? Porque o riso é saúde. Sabe? O riso é cura muitas vezes, né? Depende, logicamente, né? Tem, como em tudo, como em qualquer linguagem, né? Você tem um humor que é aquele humor ácido além do limite, destrutivo, que acaba com a autoestima das pessoas e tal, mas acho que existe toda uma gama, cara. Eu sou um fã, assim, de, Rowan Atkinson, Monty Python. Puta, a coisa vai longe. Não, vai longe. Caras aí que são os papas e abriram tantas portas aí no mundo, né? Sim. E mesmo aqui no Brasil, tanta gente. Então, o humor me inspira muito, cara. O que eu faço que chega mais próximo do humor, vamos dizer, é um pouco a atividade aí mais pro cartoon e também no trabalho na animação. Mas a pessoa que vive de fazer humor mesmo, eu tenho uma admiração incrível, cara. Ô Bruno, vai soltando as fotos aí pra gente ir curtindo aqui enquanto a gente fala, a gente vai vendo aí os seus trabalhos, eu não sei se estão na ordem cronológica, de trás pra frente, de frente pra trás. Esse aí, por exemplo. Então, isso aí é o seguinte. Esse é um... Isso é um trabalho autoral, eu tô produzindo, eu entrei numa loucura, cara, numa pira aí, no final da pandemia, de fazer uma série, tava surgindo a coisa do NFT, né? Sei. E de fazer uma série de NFT, só que tinha muito NFT que, não é minha praia, assim, né? Negócio de bonequinho. Eu quis fazer uma série que fosse artística. Macaquinho, cachorrinho, sei lá o que tinha lá, né? Que, enfim, né? Eu quis fazer uma série que fosse artística mesmo, autoral, e no fim, cara, um baita trabalho absurdo. É mesmo? Ainda estou concluindo, são 450 artes. Caramba! É uma série de 450 peças, então essa daí é uma delas, e se chama, o nome da série é De Quem é a Culpa Quando a Festa Passa dos Limites. Mas, então, ele é meio, como você define isso aqui? Porque lembra Andy Warhol, lembra quadrinho... assim, no caso, né, nessa série especificamente, é um trabalho bem pop, né, mas é um pop sujo, né, um pop que remete de forma mais intensa a uma psicodelia e a uma urbanidade, né, então você tem um trabalho de tipografia, você tem esses grafismos, as cores fortes, é uma coisa que eu amo, que eu procuro trabalhar sempre com cores muito, quase dissonantes, né. E esse trabalho dos personagens, acho que
se vocês tiverem, acho que tem mais... Vai passando, Tem Bruno. mais passando, a gente vai- outras dessa série. Esse é da mesma série? Sim. Sempre, todas essas peças são duas pessoas conversando. Na minha imaginação, eles estão conversando numa festa. O daqui é o mesmo do outro, O mesmo né? do anterior. Então você tem um trabalho com tipografia, Olha esses que fundos psicodélicos, e o trabalho das figuras foi um trabalho intenso de pesquisa, como eu falei, eu gosto muito de quadrinhos, hoje não acompanho mais, né, a produção contemporânea, mas eu gosto de coisas antigas dos Will quadrinhos. Eisner. Esse me lembra Will É do Eisner. Will Eisner para trás. Uhum. Então, a era de ouro dos quadrinhos, né, anos 30, 40. Então, fui fazer uma pesquisa e, obviamente, tudo adulterado, né? Então, o cara tá com uma máscara aqui. Às vezes, você tem uma pessoa que tem Legal. umas antenas de alienígena. São interferências que eu fiz Legal. nesses personagens, né? Legal demais. Bruno, vai passando aí, a gente vai... Olha que legal isso. Às vezes, umas sobreposições, assim, também, que você fica essa coisa meio reticulada, mas que não dá nem pra ver muito bem, que fica uma coisa mais ruidosa, né? Que legal. E gosto. tudo isso recente, você ainda tá acabando, tá fazendo. Essa série eu tô produzindo, tô concluindo agora, né? Uhum. E aí eu tô vendo como eu vou disponibilizar, porque somente o NFT não acho que vai ser o caso. Ah, é? Então provavelmente eu vou soltar aí peças limitadas, né, físicas, dessa série. Aqui já não, aqui já é isso que eu ia falar, pintura. isso é pintura? Isso é Em pintura. tela? Acrílica sobre tela. Acrílico sobre tela. Ah, legal demais. Aí, mas você vê, né, mesmo sendo trabalhos com uma outra, né, já não tem aquela presença daquela iconografia pop, né, Uhum. mas tem essa explosão, as Psicodélico. cores sempre muito... As cores psicodélicas, quer dizer, a tua marca, né? Porra, é uma loucura isso aí. Isso Porque foram anos para chegar nessa... Pois é, eu quero ver se a gente tem coisa mais antiga aí. Esse aqui é quadro também, tudo isso aí é tela. Todos esses aí são É tela. tela. Todos esses Legal aí demais, são legal tela. demais. Esse aqui foi uma produção mais recente. Mais recente. É. Queria ver se tem coisa mais antiga pra... Aí, é isso aí, e isso aí. Então, e aí aqui é minha terceira faceta aí, né? Dá pra resumir em 3 principais atuações, né? A parte de artes plásticas, a parte de cartoon, né? E a parte das animações. Isso aqui é um trabalho que eu faço, que eu vou em empresas, né? Eventos corporativos, coisas assim. E eu convivo por força de trabalho, né? Há muitos anos com empresas grandes, né? Já, sei lá, 20 anos aí de convívio com o cotidiano organizacional e tal. Então, o que acontece? Eu fui desenvolvendo uma técnica para fazer esse trabalho que se chama facilitação gráfica, que eu não inventei, tem muitos facilitadores gráficos excelentes brasileiros. Ah, é? Só que, o que acontece? A facilitação gráfica, tradicionalmente, é um trabalho mais de uma anotação com ícones, com elementos visuais. E eu puxo muito mais para o cartoon. Então, por isso que eu chamo de cartoon organizacional, cartoon corporativo, porque eu tô lá ouvindo ao vivo, isso aqui é desenhado ao vivo, projetado numa TV como aqui, num telão, né? Então os participantes veem o desenho acontecendo em tempo real. Que legal. Né? E eu nunca, 99% dos casos, eu não sei o que vai ser falado. Você chega lá, você às vezes nem conhece nada do que... chega lá, a pessoa começa... Eu tô lá pra ouvir. Que legal. Agora... O palestrante começa a falar. É desafiador, né? Porque às vezes é uma coisa bem rápida. Enquanto eu tô desenhando o que acabou de ser falado, eu já tô ouvindo para pensar no desenho que eu vou fazer em seguida. Entendeu? Entendi. Então você tá acabando primeiro e já tá pensando o que vai fazer na sequência. Já, cara. E num podcast onde tem entrevista, o que você acha? Você acha que daria pra fazer? Rola super, cara. É? Rola. Vamos fazer? Vamos marcar aqui? Demorou, cara, claro. Beleza. Com certeza, com prazer. Legal. Com prazer. Quero ver, hein? Quero ver. Aí vai ser o Não, teste desafio. de fogo. Não, imagina, desafio. Legal, tá meu. topado. Então vamos vir aqui, vou entrevistar uma pessoa e você vai fazendo desenho. Fechadaço. Sobre a vida da... Legal demais. Você sabe que tem casos engraçados, assim, né? Tipo, durante a pandemia, eu comecei a fazer isso remotamente, né? Comecei a fazer
enfim, tava tudo, o mundo ficou remoto, né? Tudo ficou online. E aí, cara, começaram a pintar eventos internacionais. E aí tem umas situações difíceis, né? Porque em inglês a coisa já aperta mais, entendeu? Então, cara, Você e entra fala lá bem um inglês? pessoal. Eu falo bem, entendo bem, né? Fluente e tal. Só que assim, aí entra lá uma pessoa lá, sei lá, indiana. Entendi, aí você não entende nada. Ela Que o cara fala, inglês, Putz, cara, nossa. E você se virou? Você conseguiu Bicho, atender? eu vou aí. Pega umas palavras-chave. Não, dá pra fazer, entendeu? Que legal. Mas é desafiador. É Que desafiador. legal, que legal. E eu gosto, né, cara? É isso. Que é o que a gente tava falando, né? Nesse caso aqui, logicamente, eu tô a serviço de comunicar algo que não é meu, né? Não é a mesma coisa da criação Claro, dos quadros, pessoal, né? Exatamente. Autoral. Mas o prazer, cara, é a mesma coisa, entendeu? Lógico, é outro prazer, mas é tão bom quanto, né? Você fazer um lance que, pô, você abre um sorriso, o pessoal gosta, sabe? Pô, entende melhor. Que legal. Deu pra ver que eu curto demais, que né? legal, demais. Eu já tô fascinado com essa ideia. E quadrinhos também, você trouxe alguns aí, que estão no YouTube. Animação. Sim. Desculpa. Quadrinho, olha o ignorantão, né? Não, mas quadrinho cara... animado. Não, mas é isso, né, cara? Animado? Você sabe que tem. Eu já produzi algumas animações que não eram bem animações, tinha uma linguagem mais quadrinho animado. Que legal. Porque é diferente, né? Porque aí você passa quadro a quadro. Isso. E aí você tem algum movimentozinho e balão, narrador. Legal. Mas essa coisa com a animação, cara, ela é muito louca, porque eu durante 7 anos, eu fui cofundador e estive à frente, junto com meu ex-sócio, né, de um estúdio aqui de São Paulo, que a gente, começou tudo do zero, e fazíamos alguns vídeos explicativos para empresas. Essa empresa, inclusive, existe até hoje, Estúdio Animadíssimos, um abraço pra galera, gosto de todo mundo lá. Que legal, você que saiu. Eu saí porque começou assim, a empresa cresceu, né, cara? A empresa se desenvolveu e chegou a um ponto estado da arte nos vídeos explicativos. E chegou um ponto que eu senti que aquilo não me alimentava mais tanto, eu também não estava contribuindo tanto mais para aquela estrutura. Ela estava criada, tá aí, tá no mundão aí. Animadíssimos é o nome? Animadíssimos. E hoje somos parceiros, né? Porque toda a parte de produção de animação, mais com storytelling, com personagem, sabe, tem um universo, que tem sabe, situações, histórias mesmo, né? Seja para, enfim, empresas aí, para campanha publicitária ou para entretenimento, eu faço. Você que faz Sim. essa parte. Hoje somos parceiros nisso, né? Vídeos mais com característica explicativa, eles são a empresa número 1 aí no Brasil. Quem quiser, tá feito o merchan pros caras. Antes de ver os vídeos dessa parte sua de desenho animado, eu queria saber se você também fez parte, não lembro como, tem um prédio em São Paulo aí que você fez. Como é que é? Me conta aí, que tem uma estrutura diferente. Sim. Conta aí pra gente. Isso aí foi uma cocriação, né, com mais 2 outras pessoas, a arquiteta Patrícia Castro e a Anitta Prado, que aliás você conhece, né? Ela genial. Até hoje coordena lá o projeto Ahá. Fantástico, esse nome continuam fazendo coisas maravilhosas aí, né, na parte de desenvolvimento da criatividade e tal. E então foi uma cocriação, né? A gente na época fazia parte aí de uma equipe criativa que desenvolvia diferenciais para imóveis, para empreendimentos, né? E aí, nesse caso aí foi feito em parceria com a construtora Obrasil. É um edifício residencial, né? Que, curiosamente, a arquitetura tava legal ali, mas faltava ter uma conexão. Era um prédio que na época tinha uns diferenciais interessantes, né? Coisa com bicicleta, com um monte de coisa que naquela época realmente era muito inovadora e tal.
E eu propus e, para minha surpresa, assim, aceitaram, né, de que tivesse uma escultura na frente. E aí, obviamente, foi esse trabalho de cocriação, mas o resumo da história é que, cara, é um cubo gigantesco de vidro. Dentro desse cubo tem uma estrutura com lâminas de metal e luz de LED, que se acende automaticamente conforme anoitece. Sim. E essa luz, cara, eu tive que desenvolver, aprender a fazer uma programação de LED. Sério? Sério, cara. Para que essa escultura aparecesse quando é à noite. Parece que você tem uma esfera de luz que pulsa. Ela aumenta, louco, diminui, aumenta, diminui. Mas na verdade é uma ilusão de ótica, né? Mas você conversou, você desenvolveu isso com quem? Com os engenheiros elétricos, sei lá. Cara, o projeto propriamente dito, eu me baseei muito nas obras de arte de um artista plástico chamado Jesus Soto. Um artista... me esqueci agora a nacionalidade dele. América já Latina? vou me lembrar. América Latina, já vou me lembrar. Não, tá bom. E aí, assim, ele trabalhava com o que se chamava op art. Não é pop art, é op art. Arte óptica. Então, camadas que você percebe as coisas de uma forma diferenciada. Então, eu acabei me inspirando muito nele para criar esse sistema com lâminas. Agora, aí, a produção, aí que entrou pesado também, a expertise tanto da Anitta. A Anitta participou no processo criativo muito, mas principalmente também da Patrícia Castro na parte de transformar isso numa coisa que fosse executável pro pessoal que cortou as chapas, que, içou vidro pesadíssimo lá em cima. Uma loucura, cara. Para ela, para a arquiteta, também deve ter sido fantástico, né? Ah, com certeza. Creio que sim. O arquiteto gosta dessas coisas, né? Muito fora da casinha. Quando você tá vindo para São Paulo para pousar em Congonhas, que o avião começa a baixar, à noite você olha lá para baixo, você consegue ver. Que legal, meu. Então... Que legal, olha como, é eclético pra caramba. Então, mas são coisas que vão, eu acho que a gente tem, assim, minha vida é um pouco marcada por essas coisas que vão aparecendo, mas acho que tem uma predisposição a querer se lançar para esses desafios, né? Querer aceitá-los, né? Então... Você usou um verbo, que aí eu já entro então numa pergunta também do nosso podcast. Momentos marcantes da sua vida. Nossa, cara. Puta, muita coisa, hein? Fala um, 2 ou 3 no máximo. Tá. No máximo, no mínimo. Momentos marcantes. Cara. Momentos maravilhosos, né? Tipo, casamento, nascimento dos filhos, né, cara? Mesmo que foram maravilhosos, mas traumáticos, porque os dois foram em situação de risco ali, mó adrenalina. Tudo na minha vida tem umas adrenalinas, assim, uns picos de... Mas momentos, assim, mais clichê, né? E tem os momentos também que foram fundantes, né? Tem um que assim, marca muito. No período da pandemia, eu passei um tempo fazendo umas tirinhas autobiográficas. Pô, que legal. Entrei numas, assim. Todo mundo entrou numas, né? Todo mundo entrou. Numas ou dumas? Numas, várias, né? Numas. Exato. E aí, cara, nessa de puxar pela memória, tem, situações assim de... Eu sofri muito bullying quando era criança, adolescente, assim, começo da adolescência, né? Escola... Naquela época não se falava nada dessas coisas, né? Claro, não existia bullying, né? Quer dizer, existia o bullying, a palavra que não existia é a repressão existia muito menos. muito bullying, mas muito não tinha bullying. nome, não tinha... Exatamente. E aí era engraçado, porque assim, eu estudei num colégio alemão lá na Zona Norte de São Paulo, né? Que é o... Sprechen Sie Deutsch? Olha. Das weiß ich nichts. Das weiß ich nichts. Agora eu só fiz essa frase, então o resto eu falo assim, ja. Eu me lembro algumas coisas, né, de alemão, e tem histórias aí muito loucas com isso, mas assim, é engraçado porque era um colégio muito repressor. Era um colégio, pelo que eu sei e fui acompanhando, ao longo do tempo, foi se modernizando, né? Mas naquela época, realmente, era num nível, Karim, que era assim, sem brincadeira, ficava uma inspetora na porta da escola e quando os alunos chegavam, a gente usava um uniforme que é inacreditavelmente, desculpa aí, Sil, mas muito ridículo, cara. Evoluiu agora, a camiseta é branca. Na época,
Juro por Deus, a camiseta era salmão, a cor da camiseta brincadeira. da escola, juro por Deus. Chique, E o hein? símbolo verde. Mãe, A calça É, marrom rosa, e verde. praticamente. Não, é inacreditável. A calça era marrom e verde e a meia bege. Uma E tinha que ser. desgraça. Você ia vestido de Caramba, cocô, velho. parecia, sabe? Assim. Porra, Cocô moderno. cara, Ficou não, moderno. inacreditável. E aí, é o seguinte, a preocupação era botar uma inspetora pra olhar se alguém entrava com o uniforme Você tá de incompleto. brincadeira, olha que loucura, Eu já que tive que perda de voltar tempo. pra casa porque eu não tinha justificativa do porquê que eu estava indo sem meia. Você tá de Aliás, sem meia não, sei lá, com meia de outra cor. É. Então, Que essas loucura. coisas eles viam. Mas respondendo a sua pergunta, eles não viam, por exemplo, Só o as vezes bullying. que eu apanhei, fui jogado no lixo, cara, na escola, sabe coisas assim? É, tipo zero no lixo? É. Então, tipo assim, então é engraçado, a gente trabalha com, acho que você deve ter isso também, né? A gente trabalha muito a questão da alegria, em parte, porque a gente precisa desse componente, né? Então, é uma cura. É uma cura pro outro, mas é uma cura pra verdade, gente também, né? É verdade. Então, sei lá, cara, me fez lembrar isso. Mas, cara, momento, porra, eu acho que, sabe o que é, Karim? O quê? Momento especial pra mim, cara, é estar aqui agora com você. Olha que legal. Sacou? Legal. É viver, cara. Viver o agora, intensamente, Olha que legal. entendeu? Legal demais isso aí que você tá falando. Quando eu paro pra olhar pra trás, pô, vou fazer 46 anos, mas quando eu olho pra minha vida, cara, parece que eu tenho 120. Porque é tanta, né? O que você achava Memória. impossível atingir nessa linha que você tava falando? Tinha coisa que você achava impossível atingir? Ou nem pensava, né? Porque às vezes a gente não pensa e depois a gente olha pra trás e fala: caramba, olha o que eu já conquistei, olha onde eu cheguei. Cara, eu acho que estar vivo aos 45 anos já é uma conquista sensacional. Legal demais. Por vários motivos, né? Situações diferentes ao longo da vida. Eu vou só abrir um parênteses, cara, que eu acho que ele ia botar alguma coisa aqui. Eu falei pro Bruno. Mas eu acho que viver da minha arte. Ah, então, isso é demais, né? Viver da arte. Conhecer tanta gente legal, cara, Isso que é me ajudou em verdade. tantas coisas na Verdade. vida, sabe? Legal. Porra, tá casado com os meus filhos, cara, viver pra ver meus filhos, né? Então, puta, cara, E acho que assim também, viu, carinha, eu sou um cara muito espiritualizado. Então, de certa maneira, todas essas coisas que a gente viu, acho que a gente vai ver agora uma animação aí, tudo onde eu ponho a mão, eu procuro equilibrar, trazer esse lado junto, legal. porque tem Que um legal. prazo, Que acaba, legal. Legal demais. entendeu? A vida acaba. Então eu acho que tudo que a gente faz com essa intenção, né, de deixar um legado, de ter um valor bacana, acho que vale a pena e fica uma coisa marcante. né? E essa é a ideia desse podcast. Pô. Trazer coisas positivas, pessoas com mensagens de que é possível, de que a vida é bela, a vida é boa, a gente tem que tirar as coisas, tirar o que for negativo, tirar os obstáculos que nós muitas vezes colocamos Total. e ir pra frente. Não que não seja gostoso ser rabugento às vezes, né, cara? Puta, eu acho um tesão, cara. Nossa, tem dia que eu tô muito afim de reclamar, ser rabugento pra caramba, mas tem que ser uma coisa do lado Tudo é da boca possível, pra exatamente. fora. Tudo é possível. Né? Você não deve acreditar. Assim como também a gente não deve acreditar Você não- que a gente é o máximo, nem que a gente é o mínimo, nem que a gente tá jogado no lixo, nem que a gente tá no topo do mundo. Exatamente. Tudo bobagem, cara. É aqui, ó, viver, ter a relação bacana, né? É isso Sei aí. lá, eu puxo muito pra esse lado aí. Vamos ver o vídeo, então. Olha que legal. Ah, a turma do... Ah, você fez o Raul Gil. Legal demais, legal demais. A gente tava falando disso, né, de jogar no lixo antes dessa coisa. Eu também, o meu humor, a Estúdio Animadíssimas. Eu também... Começou isso também, claro, você até falou que se apanhava. Eu não apanhava muito, porque eu era tão pequeno que eu apanhava só, levava uns tapas na cabeça, só isso, porque eu era tão pequeno que dava dó. Mas você Sabe, vê. dos caras, dos grandes. Entendi. Mas aí o humor virou como também, né? Me ajuda. Uma ferramenta, né? Exatamente, era a minha defesa. Então, quer dizer, mas às vezes também eu zoava com eles davam uns tapas. Eu zoava com eles na aula, depois eu também tinha que sair correndo e me esquivar, né? Mas é isso. É isso. Você vê, não surge... Uma coisa que me frustra às vezes, cara, são as pessoas que enxergam a arte, seja o humor ou qualquer forma de arte,
como um cosmético, como uma cereja que você põe em cima do bolo, sabe? Um coloridinho que você bota ali, uma coisa... Porra, cara, não é isso. Pode ser algo bem mais potente, pode ser a raiz, sabe, de muita coisa benéfica, né? Então, assim, nesse caso, né, você vê, não era uma coisa que você fazia do nada. Aquilo tinha uma função, cara, Pois é. de te colocar numa condição digna aí, de te proteger, né, de Pois você é. apanhar menos. Exatamente. Essa que é a real. Exatamente. Não, na verdade, começou com vingança, né? Quer dizer, aí eu zoava Aí com você eles ia na lá classe. e zoava. Só que aí começou a ficar, né? Pô, é engraçado. Aí já começa a parar de apanhar. Porque, Uhum. pô, o carinha é engraçado. O cara é legal, É engraçado. Aí eles batiam nos outros baixinhos. Eles já escapavam. Mas a maioria dos baixinhos eram engraçados. Não, mas você pode ver, né? Gordinho e baixinho, né? Bom, tamo junto. Eu tô nessa turma aí, dos baixinho compacto, né, cara? Esse aí é do Raul Gil também, esse aí? Não, isso é um exemplo de animação desenvolvida para empresas. Nesse caso aí foi uma campanha para Intel. E é uma websérie, tá? No canal da Intel Brasil. Que legal. Cara, pô, foi demais criar isso aí, porque eles precisavam divulgar para as pequenas empresas que é necessário você trocar seus computadores a cada, 5 anos, tá? Porque tem uma série de vantagens em fazer isso, etc. Então precisava incutir esse hábito para vender mais computador novo para esse público. Então a gente começou, cara, eu criei esses roteiros aí, junto com a equipe, né? Trabalhando com a equipe, mas ficou muito comigo essa parte de criar essa personagem, criar essa empresa caótica, onde acontecem as coisas mais absurdas, porque os computadores não fazem o que tem que fazer. Não fazem. Você vê que o cara, ó, tá aqui... Cansado. Falando aí... Eu nem lembro, cara, não é, pessoal? Olha lá, todo mundo, computador, né? Com manivela, cara. Muito bom. E ela disfarçando, ela tá levando a câmera pra mostrar a empresa. Aí ela fica tentando disfarçar. Não, eles são brincalhões, né? Vamos ver aqui nessa porta aqui como é que tá, olha lá. A outra pedindo, pelo amor de Deus, funciona, volta, pelo amor de Deus. Muito bom. Legal demais. Legal demais. Então, putz, então, eles encomendaram. É só esse ou também nesse também tem? É uma série? Só é uma esse série. Filme? É uma série. É uma série. É uma série. Legal. Então pô, prazeroso demais, cara. Legal. Esse é um trabalho prazeroso demais. Tem mais algum? Tem mais um? Trabalhoso, Bruno? Viu? Animação. Só esses dois. Animação não é brincadeira. Você tem que trabalhar com gente competente, gente bacana. Porque, cara, é tudo, né? Não é só criar, pô, você tem o design de personagens, você tem toda a parte de rigging, né, o acting dos personagens, desenho de cenário, props, dublagem, pô, cara, é um trabalho bem coletivo, necessariamente é um trabalho coletivo, né, mas é trabalhoso, mas é muito gostoso, muito legal. Legal demais. Woody, pra terminar, tá uma delícia aqui. A gente podia ficar com horas. Nossa, parece que passou 5 minutos. Passou 5 minutos. Você tem alguma coisa que você queira falar antes ou depois? Eu vou fazer essa pergunta aqui, aí você vê se... Que conselho você daria pra quem ainda duvida dessas possibilidades da vida? Dessas possibilidades ilimitadas, eu até acrescento. Olha, duvidar é ego. Essa dúvida, você duvidar de si mesmo, duvidar das suas capacidades já é ego. Porque no fundo você não duvida. No fundo você quer que te digam que você é o máximo, você quer que o mundo seja acolchoado e coloque aí um tapete vermelho à sua frente. É ego. Muitos dos nossos sofrimentos, das dores que a gente passa, são desnecessárias, entendeu? E são ego. Então, não acredite que você é o máximo. E também não acredite que você não consegue. Não duvide, você não tem esse direito. Você está aqui vivendo. Enquanto você está vivendo, você tem alguma chance, algum grau, alguma chance você tem. É isso que eu acredito. Então, se eu pudesse, hoje que está me ocorrendo, dizer, é isso. Eu acho que
muitas das brigas poderiam ser evitadas, muitas das crises, muitos dos conflitos. Tanta coisa podia ser evitada se a gente conseguisse dar uma regulada nessa vaidade. Você não consegue matar a vaidade e ela tem aspectos bons. Existe um ego bom, uma vaidade boa. Mas é preciso buscar todos os dias. Demais. Entendeu? Renunciar à falsa modéstia, renunciar à soberba, renunciar a essas coisas todas. Tentar ouvir uma voz silenciosa que tá conversando com a gente todo o tempo. Demais. Sei lá, velho. Eu não sei por que você me inspira a falar uns negócios assim, cara. Demais, velho. Pô, tomara que eu inspire muita gente a falar coisas lindas assim. E a gente acreditar. É isso aí, renunciar ao ego e entrar na vida, mergulhar de cabeça. Ah, cara. Vai acabar, demais, não vai? Velho, demais. Porra, vai acabar. Uma hora vai acabar, cara. A gente nunca sabe quando, né? Então vamos fazer isso aqui valer, né? Puta, vamos... Demais, Woody. Pô, conversei agora com o Fábio Woody, ilustrador, não, cartunista. Começa com o quê? Artista plástico, ilustrador, cartunista, roteirista, diretor, empreendedor, arquiteto. O negócio que você fez lá da bola, como é que você pode... uma escultura de luz, né? De fé. É uma escultura. Então, você concebeu a escultura, basicamente, Sim. O negócio tudo. Enfim, cara, fantástico com esse recado maravilhoso. Olha, vamos combinar então? Você vai vir aqui com o convidado. Pô, você maior fica prazer. aqui do meu lado, aí você vai fazendo maior coisa. Prazer. A gente vê o que... E vamos ver como vamos é que armar a gente isso aí. viabiliza isso aí. Legal. Eu sou Karim Feres. Não se esqueçam, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Se você já está inscrito, chame outras pessoas para se inscreverem. Vejam outros vídeos que tem no nosso canal. Tem vários vídeos aí. A gente não está só no YouTube, a gente também está em plataformas de áudio como Spotify, Deezer. Nas redes sociais estamos em todas também. Eu sou Karim Feres. Esse é o Tudo é Possível. Fábio Woody. Obrigado, gente. Bora ser feliz. Abraço! Bora! E,